Família, vamos para mais um vídeo desse domingo, 6 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ativa o sininho de notificações ao lado para fortalecer e deixe seu like no vídeo. Para esse domingo separei 17 palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Temos jogos pelo Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e muito mais. Começando aqui pelo Campeonato Italiano de base na partida entre Torino e Lecce. Na classificação geral, é o 11º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas seguidas. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe visitante, nos últimos 5 jogos realizados, bateu 2,5 também em 4 oportunidades. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Feyenoord e Sparta Rotterdam. Vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Feyenoord vem na terceira colocação com 42. A equipe do Sparta Rotterdam vem na 17ª colocação com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 2 derrotas e 3 empates. No último jogo entre eles, o Feyenoord venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1,25 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite de Feyenoord para vencer como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando pelo Campeonato Italiano na partida entre Atalanta e Cagliari. Na classificação geral, a equipe da Atalanta vem se a internet aqui ajudar, vem na 4ª colocação com 43 pontos, enquanto o Cagliari vem na 18ª colocação com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, a Atalanta venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1,25 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio, como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar a Atalanta para vencer. Agora passando pela Bundesliga 2, na partida entre Darmstadt e Hamburgo. Na classificação geral, a equipe do Darmstadt vem na primeira colocação com 39 pontos, enquanto o Hamburgo vem na 6ª colocação com 34. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, terminaram empatados em 2-2 na casa do Hamburgo. A odds abriu aqui a 2,30 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, todos eles bateram, ambas marcam. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora passando aqui pelo Campeonato Espanhol, na partida entre Valência e Real Sociedade. Vamos ver aqui na classificação geral, a equipe do Real Sociedade vem na 6ª colocação com 34. Já a equipe do Valência vem na 11ª colocação com 29. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 0-0 na casa do Real Sociedade. A odds abriu aqui a 2,87 para a equipe da casa, 2,60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa do Valência, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Real Sociedade vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vou deixar aqui um palpite para vocês de casa com empate. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora passando pelo Campeonato Italiano na partida entre Bolonha e Empoli. Na classificação geral, é o 12º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo entre eles, o Empoli venceu em casa por 4-2. A odds abriu aqui a 2,0 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, 4 delas bateram, ambas marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bolonha, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. E a equipe do Empoli nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em todos os jogos.
Acredite se é jogo para gols, jogo para acima de 2 gols e meio, se você preferir ir na linha de gols. Vou deixar aqui o palpite para vocês de ambas as equipes marcam, ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Sampdoria e Sassuolo, vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Sassuolo vem na 11ª colocação com 29 pontos, enquanto a equipe da Sampdoria vem na 16ª colocação com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 derrotas seguidas. A equipe visitante vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, ficaram no 0 a 0 na casa do Sassuolo. A odds abriu aqui a 2.80 para a equipe da casa, 2.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, um palpite mais arriscado, o Sassuolo para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Veneza e Napoli. Na classificação geral, a Napoli vem na 3ª colocação, já a equipe do Veneza vem na 17ª colocação com apenas 18 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, a Napoli venceu em casa por 2 a 0. A odds abriu aqui a 1.40 para a equipe da Napoli, que acredita que vence essa partida. Teve um jogo de confronto direto nesse sábado entre Inter de Milão e Milan. A Inter de Milão perdeu em casa por 2 a 1. Dá espaço para as equipes que vêm logo abaixo, colando aqui na liderança, brigarem por uma vaga na primeira colocação. Então acredito que o Napoli não perca essa partida. Vou deixar aqui um palpite de Napoli para vencer como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pela Bundesliga, na partida entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Vamos ver aqui na classificação geral. É o segundo colocado contra o terceiro colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Dortmund venceu fora de casa por 4 a 3. A odds abriu aqui a 1.95 para a equipe da casa, 3.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, 4 delas bateram, ambas marcam. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo Campeonato Espanhol, na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid. Vamos ver aqui na classificação geral. É o quarto colocado contra o quinto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Atlético de Madrid venceu em casa por 2 a 0. A odds abriu aqui a 2.25 para a equipe da casa, 3.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Ou se você preferir pegar na linha de abaixo de 3 gols e meio, um palpite de mais segurança, abaixo de 3 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato holandês, na partida entre Ajax e Heracles. Na classificação geral, é o primeiro colocado com 48 pontos, contra o 14º colocado com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A odds abriu aqui a 1.08 para a equipe do Ajax, que acredito que vença sem maiores preocupações para esse jogo. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você for mais agressivo, acima de 3 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato alemão, na partida entre Wolfsburg e Fürth. Vamos ver aqui na classificação. Tá nada bom aqui para a equipe do Wolfsburg, que vem na 16ª colocação com 21 pontos, enquanto a equipe do Fürth vem na 18ª colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Wolfsburg venceu fora de casa por 2 a 0. A odds abriu aqui a 1.57 para a equipe da casa, que não vejo todo esse favoritismo. Vou deixar aqui um palpite para vocês, um palpite mais arriscado de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Wolfsburg, a sua defesa tomou gols em 4 oportunidades. A equipe do Fürth nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam, um palpite mais arriscado, ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Udinese e Torino. Vamos ver aqui na classificação geral, a equipe do Torino vem na 10ª colocação com 32 pontos, enquanto a equipe da Udinese vem na 15ª colocação com 24 pontos.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, 3 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de um empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Torino venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam, um palpite mais arriscado. Nos últimos 5 jogos em casa da Udinese, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Jogando fora de casa, a equipe do Torino tem uma certa dificuldade para vencer seus jogos. Vem de 4 derrotas. Nos últimos 6 jogos, vem de 4 derrotas, um empate e 1 vitória. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas as equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols para dar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora, passando pelo Campeonato Espanhol, a partida entre Betis e Vila Real. Na classificação, a equipe do Betis vem na 3ª colocação, o Vila Real vem na 7ª colocação com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Vila Real venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 2.37 para a equipe da casa, 2.90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Betis, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe do Vila Real, nos últimos 5 jogos realizados, bateu 2,5 também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar a casa com empate. Agora, passando aqui pelo Campeonato Francês, na partida entre Lille e PSG. Vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do PSG vem na 1ª colocação com 53 pontos, enquanto o Lille vem na 11ª colocação com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o PSG venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 4.20 para a equipe da casa, 1.85 para a equipe visitante, que também não vejo todo esse favoritismo. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas as equipes marcam, ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora, passando aqui pelo Campeonato Italiano, na partida entre Juventus e Verona. Na classificação geral, a Juventus vem na 5ª colocação com 42 pontos. O Verona vem na 9ª colocação com 33 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Verona venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.53 para a equipe da casa, que não vejo todo esse favoritismo. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas as equipes marcam, um palpite mais arriscado. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu, ambas marcam em todos os jogos. Vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam, ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora, passando para a próxima etapa, na partida entre Real Madrid e Granada, vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Real Madrid vem na 1ª colocação com 50 pontos, o Granada vem na 16ª colocação com 24. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Real Madrid, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Granada vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O palpite que eu vou deixar para vocês, vou acreditar na vitória do Real Madrid. Vou deixar aqui um palpite de Real Madrid para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora, passando aqui na partida entre Ferroviária e Bragantino, vamos ver aqui na classificação. Na classificação do grupo B, a Ferroviária vem na 2ª colocação com 5 pontos. O Bragantino vem na 1ª colocação com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da Ferroviária, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Bragantino vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Bragantino. A odds abriu aqui a 4.0 para a equipe da casa, 1.90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Ou, se você preferir, pegar ambas as equipes marcam também, uma boa opção para esse jogo. Agora, passando aqui para a tripla que selecionei para vocês. Na verdade, foram 18 palpites que deixei para vocês. Vou deixar aqui uma tripla para vocês aqui de Real Madrid para vencer. Abriu aqui a 1.25, 1.28. Vou deixar aqui para vocês Napoli para vencer. Acredito muito nessa vitória do Napoli jogando fora de casa para encostar na liderança. Abriu aqui a 1.40. E vou deixar aqui a Ajax acima de 2,5 gols. O Ajax que recebe em casa a equipe, deixa eu confirmar aqui para vocês, a equipe do Heracles. Real Madrid para vencer.
a equipe do Granada, Napoli para vencer fora de casa, e vou deixar aqui Ajax e Heracles acima de 2,5 gols. Essa é a tripla, vai dar uma odd de 2 acima de 2, então vai estar bom para você fazer seu investimento. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!